E se eu te dissesse que toda a civilização coreana nasceu de um casamento entre um deus celestial e uma mulher que antes era um urso? Essa é a origem da Coreia. Uma história onde deuses descem das nuvens, animais falam e o destino de uma nação inteira é escrito pelos ventos dos céus. Hoje você vai conhecer a lenda de Dangun, o fundador divino da Coreia. Uma história milenar que mistura fé, coragem e mistério. Tudo começa com Hwanin, o rei dos céus, soberano absoluto do mundo espiritual. Ele era o mestre dos ventos, das nuvens e da luz do sol, governando de um palácio além do nosso alcance. Mas seu filho, Hwanung, não compartilhava do mesmo contentamento celestial. Ele olhava para a terra e via a humanidade lutando, sofrendo com a fome, as doenças e as guerras constantes. O coração do jovem Deus se encheu de compaixão e um desejo profundo nasceu dentro dele: descer e ajudar os humanos a construir um mundo melhor. Ele foi até seu pai, Hwanin, e com o coração aberto, pediu permissão para deixar o reino dos céus e viver entre os mortais. Comovido pela nobreza e pela coragem de seu filho, Hwanin concedeu seu desejo. E assim, Hwanung desceu do céu, mas não veio sozinho. Ele trouxe consigo 3.000 espíritos celestiais e as 3 selares divinas. Um espelho, um sino e uma espada, símbolos do seu poder sobre os ventos, as nuvens e a chuva. O local escolhido para sua descida foi a montanha Taebaeksan, um dos picos mais sagrados da península coreana. Ali, sob uma árvore de sândalo divina, eles fundaram uma cidade chamada Sinsi, que significa a cidade dos deuses. Era o início de um reino celestial na Terra, um lugar onde o divino e o humano se encontrariam pela primeira vez. Em Sinsi, Hwanung não governou como um tirano, mas como um professor e um guia. Ele trouxe ordem e equilíbrio ao mundo, ensinando aos humanos as artes da agricultura, da medicina e as leis da natureza. Ele os ensinou a plantar, a colher em harmonia com as estações e a viver em paz uns com os outros. Sob sua liderança, a terra floresceu e a humanidade prosperou. Mas nas florestas densas que cercavam a cidade dos deuses, viviam 2 seres com um desejo que parecia impossível: um urso e um tigre. Eles não queriam apenas comida ou abrigo, eles sonhavam em se tornar humanos. Movidos por essa esperança, os 2 animais subiram a montanha sagrada e fizeram suas preces a Hwanung, implorando para que ele realizasse esse milagre. O Deus ouviu seus pedidos e, impressionado com a determinação deles, propôs um teste rigoroso. Eles deveriam viver juntos em uma caverna escura por 100 dias, alimentando-se apenas de 20 dentes de alho e um punhado de artemísia. A condição mais difícil de todas era que, durante todo esse tempo, eles não poderiam ver a luz do sol. O desafio começou. Os dias se arrastaram na escuridão fria da caverna. O tigre, impaciente e faminto, não aguentou. Ele rugiu em frustração e abandonou o teste, correndo de volta para a liberdade da floresta. Mas o urso resistiu. Com uma fé inabalável, ele suportou o frio, a escuridão e a fome, dia após dia. E no 100º dia, quando o prazo finalmente se cumpriu, o milagre aconteceu. O urso se ergueu, não mais como um animal, mas transformado em uma bela mulher. Seu nome era Ungniel, a mulher urso. Ungniel estava grata por sua nova forma, mas a felicidade logo deu lugar à solidão. Ela era a única de sua espécie, uma ponte entre o mundo animal e o humano. Todos os dias, ela ia até a árvore de sândalo divina e orava aos céus, pedindo um filho para preencher seu vazio. Hwanung, o deus que a transformara, observava sua devoção e sua tristeza. Comovido mais uma vez, ele desceu do seu trono celestial e tomou Ungniel como sua esposa. Desse encontro mágico, dessa união entre o divino e o terreno, nasceu uma criança destinada à grandeza, Dangun Wongeom, o primeiro rei lendário da Coreia.
Dangun cresceu com a sabedoria divina de seu pai e a força resiliente de sua mãe. Quando atingiu a maturidade, ele não se contentou em viver na cidade dos deuses. Ele desceu das montanhas e fundou o primeiro reino da história coreana, Gojoseon, que significa Antiga Joseon, por volta do ano 2333 a.C. Esse reino se tornou o berço da cultura, da identidade e do espírito coreano. Era um símbolo vivo da união entre o céu e a terra, entre o sagrado e o humano, nascido do sacrifício de um urso e do amor de um deus. Sob o reinado de Dangun, a Coreia floresceu como nunca antes. Ele unificou tribos e clãs dispersos, formando uma nação próspera e cheia de propósito. Dangun trouxe a paz, ensinou a harmonia entre os homens e a natureza, e incentivou o cultivo da terra, garantindo fartura ao seu povo. E não é só isso. Ele também inspirou um forte senso de identidade e cultura, promovendo tradições que ainda reverberam até hoje. Imagine a alegria das comunidades se reunindo para celebrar colheitas abundantes e festivais que fortaleciam laços. Essa era de prosperidade não só garantiu alimentos, mas também criou um ambiente onde a arte e a música podiam florescer, refletindo a rica tapeçaria da vida coreana. Realmente, Dangun deixou um legado que moldou a essência do que é ser coreano. Em honra aos deuses, ergueu templos e santuários sagrados, preservando a conexão entre o céu e a terra. Dangun não era só um rei, ele era um semideus, um verdadeiro mensageiro dos céus, vindo para ajudar a humanidade de uma forma incrível e cheia de amor. Por muitos séculos, Gojoseon prosperou, mantendo vivas as tradições e a fé em Dangun. No entanto, com o passar do tempo, o reino começou a enfrentar ameaças. Invasões de reinos vizinhos trouxeram guerra e instabilidade. Os templos sagrados ruíram, e o nome de Dangun foi, aos poucos, se perdendo na névoa do tempo e da história. Ainda assim, o povo coreano nunca esqueceu completamente suas origens míticas. A lenda foi passada de geração em geração, sussurrada em volta de fogueiras e contada por avós a seus netos. E até hoje a Coreia do Sul celebra o dia 3 de outubro como o Dia da Fundação Nacional, chamado Gaecheonjeol, o Dia em que o Céu se abriu, em homenagem à descida de Hwanung e ao nascimento de sua nação. Mas o que aconteceu com o próprio Dangun? A lenda conta que, após governar por incríveis 1.500 anos, ele sentiu que sua missão na Terra estava completa. Ele abdicou do trono, passou o poder a um sucessor e se retirou para as montanhas, retornando para perto da natureza de onde sua mãe viera. Lá, ele não morreu como um mortal. Ele meditou até alcançar a imortalidade, transformando-se em um Sansin, um espírito da montanha, um guardião eterno da Coreia. Algumas versões dizem que seu corpo simplesmente desapareceu em uma explosão de luz dourada, ascendendo de volta aos céus. Outras acreditam que ele ainda vaga pelas florestas e picos da península, um deus invisível que observa e protege seu povo. Na atual Pyongyang, capital da Coreia do Norte, existe um mausoléu que alega ser o túmulo de Dangun, um local de peregrinação e debate. Mas a verdadeira pergunta permanece: Dangun foi um homem real, um líder tribal cuja história foi divinizada? Ou ele foi, de fato, uma entidade mítica que uniu o céu e a terra? A lenda de Dangun não é apenas uma história antiga para dormir, é a alma da Coreia. Ela nos fala sobre fé, sobre o sacrifício necessário para alcançar um sonho e sobre o poder da transformação. A história de um urso que se tornou mulher, de um Deus que desceu do céu por compaixão e de um rei que se tornou imortal. E talvez em algum lugar misterioso entre o mito e a realidade, Dangun ainda viva, não nas montanhas ou nos céus, mas no coração e no espírito resiliente de cada coreano. Gostou de viajar por essa lenda incrível? Se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para descobrir mais histórias ocultas das grandes civilizações. Muito obrigado por assistir e até a próxima!